poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todo sempre. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Prezados e amados irmãos, servos e servas de Deus, aqui está, irmãos, uma revelação de um mistério tão glorioso, irmãos, que o Senhor manteve oculto por centenas de anos, irmãos, porque o homem não estava preparado ainda para receber a revelação desse mistério. O Senhor foi preparando o homem de várias maneiras, irmãos, através das revelações também, que o Senhor mesmo fazia através dos profetas, tanto pela lei como pelas escrituras, irmãos, para que o povo fosse preparando-se para receber esta revelação. Porque, irmãos, por causa do pecado e da operação do homem, o Senhor fez uma separação entre os homens por permissão de Deus. Na verdade, a separação não foi feita por Deus, mas foi feita por permissão de Deus. Porque, irmãos, a separação veio por causa da habitação do pecado no homem. Porque, irmãos, o Deus havia criado o homem, ou seja, Deus criou o homem perfeito em toda a sua contextura, irmãos. Deus criou o homem tanto no seu intento espiritual como no seu intento físico. Deus o criou perfeito, segundo o propósito que ele havia preparado para o homem. Mas, irmão, o homem desobedecendo, tendo o arbítrio livre para decidir que Deus tinha dado para ele, Deus tem dado para todos nós também. Irmãos, o homem decidiu desobedecer o Senhor ou desafiar o Senhor, irmãos, no seu intento, no seu coração. E isso dividiu o homem de Deus, glória ao nome do Senhor, separou-nos da comunhão com Deus, porque do momento em que foi encontrado no homem, também foi encontrado no homem iniquidade, irmãos. Nós não podíamos mais ter a comunhão com Deus, porque em Deus não habita nenhuma iniquidade. Glória ao nome do Senhor, e o Senhor habita somente santidade, pureza e glória. Irmãos, e no momento em que nós perdemos a glória de Deus que estava em nós, irmãos, no homem, o Senhor separou de nós o seu Espírito Santo, irmãos, e deixou o homem na sua própria sorte. Irmãos, e Deus viu a reação do pecado no coração do homem, porque foi terrível, é terrível até o dia de hoje. E nós vemos todos os dias, irmãos, vendo nas notícias, vendo, irmãos, se nós prestarmos atenção, o intento do coração do homem como é mau, como opera a maldade que está dentro dele. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, o Senhor sabia que havia uma forma, um plano do Senhor para separar novamente o homem. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, o Senhor viu lá no princípio, a Irmandade vai encontrar lá em Gênesis, que disse o Senhor, e viu Deus e arrependeu-se Deus de ter feito o homem, porque o intento do seu coração era mau desde o seu nascimento. Irmãos, então o coração do homem já tinha a intenção da maldade, já estava dentro do homem. Irmãos, operando no homem a maldade, e a intenção, não só a maldade, mas a intenção de fazer o mal. Santo é o nome do Senhor. E isso fez separar do Senhor, irmãos. O Senhor, então, ainda tendo misericórdia do homem, sempre manteve alguém com a revelação do Espírito Santo, que recebia a visitação do Senhor, como o Senhor fez com Abel, glória ao nome do Senhor, como o Senhor fez com outros, com Enoque e outros que receberam do Senhor a visitação de Deus pelo Espírito Santo e operava neles a obra de Deus. Irmãos, e o Senhor foi trabalhando nesse povo para que fosse transformado a condição da consciência do homem, para poder o separar novamente. Glória ao nome do Senhor. Mas a comunhão com Deus estava quebrada, porque o Senhor não pode habitar onde não há operação do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. E isso aconteceu, irmãos, por milênios. Até, irmãos, que chegou a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, irmãos, a obra do Senhor Jesus, a vinda dele, foi anunciada pelos profetas de várias maneiras. Quase todos os profetas, irmãos, falaram de Jesus. Ou a intenção da sua profecia, de todos eles, falava da vinda do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Desde Moisés, irmãos, já no final ele disse que o Senhor levantaria um profeta maior do que ele. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor vai falando, irmãos, o Senhor fala depois por Daniel, o Senhor fala, irmãos, por Isaías, o Senhor fala, irmãos, por vários
por vários profetas, todos eles falaram e anunciaram da vinda do Senhor Jesus. E quando foi chegando perto, irmãos, o próprio profeta Joel, Miqueias, os demais, irmãos, falaram mais abertamente, mais claramente da vinda do Senhor. Mas os profetas falavam, inspirados pelo Espírito Santo, mas não podiam entender que obra era essa, porque ela era muito maravilhosa, gloriosa, e eles inquiriam e buscavam, mas não entendiam que obra era essa que Deus faria. Glória ao nome do Senhor. Mas vindo Jesus Cristo, irmãos, tendo separado esse povo que conseguia de alguma maneira receber a lei do Senhor, porque a lei, diz a palavra do Senhor, que a sua palavra é espírito e vida. E o que era a lei? Era a palavra de Deus. E quando eles recebiam a lei do Senhor, e eles criam nela, irmãos, eles recebiam a vida de Deus, a vida do Senhor neles, para poder continuar vivendo. Irmãos, mas não continuavam sendo fiéis àquilo, porque não estava dentro do intento do coração, porque o intento do coração do homem continuava sendo mal. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, sendo o Senhor misericordioso, porque, irmãos, o Senhor nunca errou nos seus planos. Nós pensamos às vezes, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Deus não sabia. Irmãos, a ciência, a onisciência, a onipresença de Deus, a onipotência, o Senhor sabia de tudo, e para tudo o Senhor preparou o seu plano eterno. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, nesta obra gloriosa que Deus fez para nós, que não começou agora, irmãos. Às vezes nós pensamos que o Senhor começou a fazer esta obra agora, Ele nos trouxe esta graça agora, Ele nos trouxe, irmãos, para nós ela começou agora, porque agora que nós entendemos, mas esta obra começou desde o princípio de todas as coisas, já estava a obra do Senhor para trazer-nos nesta graça, nesta hora. Porque disse o Senhor, irmãos, o Senhor fala para nós que nos conheceu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, o plano do Senhor na tua vida e na minha já estava feito para que nós fôssemos feitos filhos da graça. Glória ao nome santo do Senhor. E assim sendo, irmãos, o Senhor trouxe para nós esta obra gloriosa. Mas, irmãos, o homem não entendeu. Tendo a palavra na mão, tendo tudo na mão, não entendeu. O povo de Deus, irmãos, que servia ao Senhor pela lei, eles não conseguiam entender como que o Senhor havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, que da sua semente ele levantaria um povo. Agora, de repente, aparece um outro povo. Aparece uma outra obra, Deus opera no meio deles também, o Senhor ama eles também, o Senhor vai salvar eles também, sendo que o Senhor falou para Abraão, Isaque e Jacó que os seus filhos seriam filho da graça, filho da bênção. Não é, irmãos? Mas aquilo era temporário e o homem não tinha conseguido entender. Era só um pouco da obra, era só um pouco daquilo que Deus fazia. Mas o Senhor tinha um plano já preparado, irmãos, porque todos nós, todo homem, irmãos, é criatura de Deus. E disse o Senhor lá, quando o Senhor criou o homem, não é? O Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança o criou. Todos nós somos criação de Deus. Fomos criados por Deus. E a nossa separação, irmãos, veio através do pecado. Nós fomos separando um dos outros, irmãos, e fomos separando. E cada um de nós fomos separando. Hoje somos separados, irmãos, por nações. Somos separados por raças. Somos separados por tribos. Somos separados por línguas. Somos separados por dialetos. Irmãos, somos separados por religiões. E vamos separando. E vamos encontrando o nosso grupinho cada vez menor. Cada vez menor. E ficando pequeno. Não é? Separado de uma comunhão. Separado de uma obra. Irmãos, temos as tribos, né? No Amazonas, nas matas, na América do Sul, na África. Irmãos, temos tribos na própria África, entre os países árabes, lá no deserto, povo que fala o seu idioma, que está lá há muitos anos, milhares de anos, vive aquela tribo, aquele povo, irmãos, separados, só aquilo, é o mundo deles e aquilo, como o nosso mundo também, irmãos. Muitos de nós estamos separados aqui, mas, irmãos, sobre tudo isso, existe um poder que opera. Existe um poder que opera para nos trazer a Cristo Jesus, nosso Senhor. Apesar de toda essa separação que existe no mundo, a obra de Cristo, a obra da cruz, como nós acabamos de ler aqui, os irmãos podem ler no capítulo anterior, no parágrafo do capítulo anterior, que diz que o Senhor na cruz, Ele estava reconciliando o mundo, trazendo os dois povos, ou seja, o povo da bênção e o povo da separação, fazendo dos dois povos um povo, para que operasse nesse povo a operação do Espírito Santo. Já não era mais
os filhos de Abraão, segundo a carne, mas eram os filhos de Abraão, segundo a graça, segundo a promessa. Glória ao nome do Senhor. E aquela obra, irmãos, é gloriosa, uma obra tão gloriosa, o Senhor reconciliando o mundo inteiro em Jesus Cristo, dos dois povos fazendo um, tirando essa parede de separação que estava entre nós, que nos separava aquele povo desse povo. Ah, esse é melhor, ou aquele é melhor, ou esse é mais inteligente, ou esse é mais rico. Não, irmãos, todo aquele que vê a obra da cruz em Jesus Cristo nosso Senhor, crê nesta obra de salvação, aceita esta obra, pode ser feito filho de Deus, herdeiro das promessas, participante das mesmas obras. E a natureza do homem, irmãos, que o intento do seu coração é mau desde o seu nascimento, começa a ser transformados e começa a aparecer nele o fruto do Espírito, e o fruto da carne começa a desaparecer pela obra do Senhor. Mas eles olhavam, irmãos, e não entendiam. Mas Deus revela para o apóstolo São Paulo e para os apóstolos. Ele diz aqui que essa revelação não foi só para ele. Diz o Senhor aqui, diz o Senhor nessa palavra, o apóstolo falando, que o Senhor deu nessa revelação pelos profetas e pelos apóstolos, que foi o fundamento daquilo que Deus trazia para nós na revelação. Os apóstolos, os profetas anunciaram, mas não entenderam. Mas começou neles a revelação desta graça, mas eles não entenderam. Mas os apóstolos, com a vinda de Jesus, entenderam, aceitaram, creram, irmãos, e trouxe para nós esta graça que nós estamos aqui, para o nosso conhecimento, porque a graça veio por Jesus Cristo, porque a lei e os mandamentos vieram por Moisés, mas a graça veio por Cristo Jesus nosso Senhor. Está escrito na palavra. Então a graça veio pelo Senhor, mas o anúncio da graça veio pela voz dos nossos amados apóstolos que vieram antes de nós. Não está escrito aqui em Efésios mesmo, irmão, que a fé vem pelo ouvir? A fé vem pelo ouvir. Então nós ouvimos, alguém falou para nós da graça, alguém nos anunciou a graça, e cremos no Evangelho da graça. E esta obra de crer começou a operar em nós. Então, irmãos, esta obra gloriosa do Senhor juntar os dois povos, irmãos, parece, nesta pregação, irmãos, a Irmandade precisa pedir ao Senhor a operação do Espírito Santo para entender, porque não é uma reconciliação de dois povos, como, irmãos, aconteceram na Europa, por exemplo, que foi separado o muro das duas Europas, não é? Da Alemanha Oriental, Ocidental, se uniu os dois povos, e foi uma união. Não é isso que o Senhor está falando aqui, irmãos. É uma união em espírito, é uma união profunda, que o Senhor tirou a separação e fez desse povo, no espírito, um só povo diante de Deus. É algo muito mais profundo, irmãos. É algo muito mais profundo que a nossa mente humana às vezes consegue entender. Mas pela revelação e a operação do Espírito Santo, o Senhor traz no coração da irmã e do irmão, trazendo para nós, que nós possamos ver em nós a operação do Espírito Santo e também sentir e ver no meu irmão o mesmo Espírito que opera em nós. E Deus revela ao apóstolo São Paulo isso, irmãos. E ele começa a anunciar para os gentios. E vem a confirmação de Deus, que não era somente uma filosofia, algo que ele gostaria de fazer, ou criar mais uma religião, ou criar mais um povo. Não, irmãos. Quando ele começou a anunciar o Evangelho para eles, começou a vir do Senhor a revelação do Espírito Santo, e ele recebia o Espírito Santo com dons e evidências da parte de Deus. Isso quem pode dar? Somente o Senhor pode dar. Os milagres, as obras, as operações, o povo recebendo o Espírito Santo. Irmãos, o próprio apóstolo, quando vai dizer para os apóstolos, o apóstolo Paulo volta a Jerusalém para dizer para os apóstolos essa obra que Deus fazia entre os gentios. Os próprios apóstolos se maravilharam, sabendo como podem eles também receber o Espírito Santo. Irmãos, eles estiveram com o Senhor Jesus, mas eles se maravilharam. Como pode? De tão maravilhosa que é esta graça. Irmão, a irmã, irmão que está aqui, o irmão que está na sua casa, não receba esta graça de maneira leviana. Nem pensa que o irmão, não, irmãos, isso aqui é profundo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é glorioso. O que Deus tem trazido para nós transcende até o nosso próprio entendimento, como nós temos ele. Glória ao nome do Senhor. E Deus tem trazido para o irmão e para a irmã essa certeza, glória ao nome santo do Senhor, que transcende tudo que nós pensamos e entendemos, que é o amor de Deus que sobrepassa todo o entendimento. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, ele mostra para nós aqui, demonstrar qual seja a dispensação do mistério de Cristo, do mistério de que o século esteve
durante os séculos esteve ocultos em Deus, que tudo criou, mas agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aqui começa a revelar o plano do Senhor, esse mistério. Porque, irmão, já não é mais uma nação. Não é mais aquele povo, aquela nação. Agora é uma igreja. E uma igreja é formada como essa igreja que nós estamos vendo aqui. Esse pouquinho de irmãos. Temos irmãos aqui de diversas nacionalidades, diversos povos. Que obra é esta? É esta obra aqui. Que o Senhor trabalha em diversas nações, línguas, cultura diferente, povo diferente, e podem receber a igreja. Possa receber esta obra feita pelo Espírito Santo. E a multiforme sabedoria de Deus possa ser revelada onde? Na igreja. Irmãos, como que o homem, em nós, pode aparecer a multiforme sabedoria de Deus? Que não é uma sabedoria única, é uma sabedoria que tem várias formas, se manifesta de várias maneiras. Tem dia que Deus manda a palavra resolvendo um problema pessoal do irmão, dando uma confirmação pessoal para o irmão. Outro dia Deus, o Senhor entra nas situações da nossa família, do nosso trabalho. Irmão, Deus entra em mistérios profundos da nossa vida espiritual. O Senhor traz, como está trazendo nesta noite, revelações para que nós possamos entender, e a palavra revelada entre nós, para que possamos entender esta obra que Deus fez. Não é uma coisa que está longe, mas que está aqui para nós esta noite, receber do Senhor esta gloriosa obra que traz em nós uma vida feita em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o homem não tinha, irmãos. E não foi dada para nós, irmãos, como merecimento, não. Foi um presente dado por Deus. Não se lembra quando Nicodemos procurou o Senhor? Senhor, bem sei que és homem, bem sei que és filho de Deus, ou que és vindo de Deus. Bem sei que és vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes, se Deus não for com ele. E ele pergunta, Senhor, o que posso fazer para herdar a vida eterna? O Senhor começa a falar para ele e diz para ele, necessário te nascer de novo. E ele, Senhor, mas como posso eu, sendo um homem velho, voltar à minha mãe novamente e nascer de novo? É impossível, já sou um homem velho. Não está escrito, mas por certo, a minha mãe já até faleceu. Não é? Posso eu, sendo velho, voltar a nascer de novo? Não, Nicodemos. Não é desse nascimento que eu estou falando. O que é carne, o que é espírito. Necessário, o Senhor repete para ele, necessário te é nascer de novo. Irmãos, todos nós que aqui estamos, recebemos do Senhor, não o nascimento segundo a carne, mas em espírito fomos renovados nele. Houve um nascimento que nós nascemos agora, não na família da condenação, mas nascemos na família dos filhos de Deus, fazendo parte da multiforme sabedoria de Deus, para que no meio da igreja seja manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Para quem? Para nós? Não, para dar testemunho lá nos céus, nos principados e potestades, que o poder de Deus opera aqui entre nós também. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, isto é glorioso, glória ao nome do Senhor, que nestes pobres mortais possa se manifestar a obra do Senhor, transformando-nos imortais para condições de imortais, como é o Senhor Jesus, nosso Senhor. É uma obra gloriosa, irmãos. E nós nos prendemos com as coisas desta vida, irmãos, preocupados com a nossa condição financeira, preocupados com outras coisas pequenas. Deixa tudo isso na mão de Deus, o Senhor vai cuidar de ti, não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar a guarda do Senhor, a tua família cuidará o Senhor, mas preocupa-te em receber esta obra de transformação, que através do teu testemunho, o Senhor salva também a tua família, e o teu testemunho também resolve a situação que você se encontra. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, esta obra gloriosa, para que seja manifesto nos principados e potestades nos céus. Irmãos, a multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, desta mistura de todos nós que estamos aqui. Irmãos, às vezes nós vemos ainda o espírito da separação operar em igrejas. Em igrejas. Que só pode ser esse idioma, só pode ser aquele idioma, só pode ser para esse povo. Esta não é a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus se apresenta na igreja, onde todos nós somos servos de Deus. Não importa o teu idioma, não importa a tua raça, não
não importa a tua cultura, não importa o teu grau de escolaridade. O que importa é que o irmão entendeu, a irmã entendeu a obra de salvação e aceita a obra de Jesus Cristo que ele fez por nós na cruz. No momento que cremos, irmãos, o Espírito Santo começa, ele nos separa, marca-nos como penhor da sua glória. Irmãos, marca-nos como penhor, dando-nos o Espírito Santo, irmãos, que é o penhor, irmãos, marcando cada um de nós, e começa a trabalhar a transformação pelo Espírito Santo na tua vida, tanto nesse corpo como no nosso espírito. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, isto não é uma coisa que aconteceu por acaso, não. Irmãos, isto é a vontade de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, eu vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Ele estava preso, né, irmãos? Era tribulação por causa do Evangelho, ele estava preso. E a igreja estava triste. Ele disse, não desfalece. Não desfalece. Porque o plano em Cristo, a obra que o Senhor fez em Cristo, que ele foi crucificado por nós, agora é a minha vez de servir o Senhor dessa maneira, para que vocês possam receber o Evangelho que vocês estão recebendo agora. Então não entristece. Tudo é plano de Deus. E era, irmãos. Aqui ele não sabia qual era o plano final do Senhor, que através dessa obra, tanto Pedro como Paulo foram para Roma, não é, irmãos? E de lá o Evangelho não saiu mais. E ficou até o dia de hoje e chegou nos nossos dias. Os irmãos imaginam se eles não fossem para lá. Quando foi destruída Jerusalém, tinha acabado tudo, porque a igreja acabou em Jerusalém. Mas não. O propósito, então ele disse, não desfalece nas minhas aflições, porque tem um propósito nela. Glória ao nome do Senhor. Irmão, até na dificuldade que o irmão passa, que a irmã passa, tem um propósito do Senhor. Aceita. Pede ao Senhor que te mostre, Senhor, deixa eu entender, Senhor. Deixa eu aceitar e entender o teu plano na minha vida. Porque aí está uma obra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E ele, irmão, quando ele viu esta obra, viu que a igreja dos Efésios entendia. Irmãos, e creio, é uma fé da minha parte, né, irmãos, que ele não via só a igreja dos Efésios. Irmãos, ele viu uma obra maior, porque a revelação atrás foi da multiforme saber de Deus manifestada na igreja. Irmãos, a igreja não era só a igreja dos Efésios, era a igreja. Todos nós que estamos aqui. Então, nesta obra gloriosa, irmãos, ele caía de joelho. E diz, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Está aqui, irmãos, a obra do Senhor. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, sejais confirmados com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Nós perceberam o que Deus falou agora mesmo? Que não é a obra no homem exterior, é no homem interior. A transformação acontece, nós sentimos, o irmão que recebeu, a irmã que recebeu o Senhor sente. E sabe que dentro do irmão está a operação do Espírito Santo. O irmão sente e sabe que dentro do irmão, no teu espírito, existe uma renovação de poder e de graça. Que, irmãos, esta misericórdia de Deus é renovada a todo momento. Todo momento. As forças e o operar do Senhor é todo momento. Glória ao nome do Senhor. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estar arraigados e fundados em amor. Irmãos, aqui está a obra agora pessoal em cada um de nós. O Senhor falou de uma obra global na igreja, ela vai afunilando e chegando até chegar a cada um, para que sejais, para que habite pela fé em vossos corações, a fim de arraigados e fundados em amor. Arraigados. Que arraigados, irmãos? A palavra é um pouco difícil para nós, é enraizados. Enraizados em amor. Os irmãos vão ver no capítulo anterior e no outro fala de uma construção de um edifício fundado, dentro de um fundamento. Dá a impressão, irmãos, que essa construção, ela é uma construção como esta, que essa construção ela é morta, ela não tem vida. A vida que está aqui somos nós, não é? Opera, Deus faz obra aqui no nosso meio, nesse edifício, mas se nós sairmos daqui, isso aqui é um monte de pedra, de concreto, de madeira, não tem vida nenhuma, não é? E tem um fundamento que mantém esse prédio em pé. Mas quando esse fundamento é uma raiz,
está arraigados, não só fundamentado, mas fundamentado e arraigado, ou seja, enraizados em amor, irmãos, essa construção do teu edifício, ela é viva. Ela é viva do amor de Deus, do amor do Senhor, vem para nós a vida. Estamos firmes nele. Mas não é só uma base, um fundamento de concreto. É de raiz, é de firmeza. Existe vida e traz do amor do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Para nós, a operação do novo homem. Necessário te é nascer de novo. Opera e dá para nós o nutriente que precisamos para que o homem interior viva, enraizados no amor de Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Depois de estarmos tudo isso, irmãos, arraigados e fundados em amor, poder desperfeito, porque ninguém compreende se nós não estivermos arraigados e fundados no amor de Cristo, irmãos. Mas para que podermos perfeitamente compreender com todos os santos, esta obra não é só do irmão Moisés, nem só do irmão Roberto, nem só do irmão Júnior. Esta obra é para todos os santos, todos aqueles que creram no Senhor e foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Então o amor de Deus, irmãos, e esta obra, ela é multidimensional. Não é uma coisa que nós vemos só nesse plano. Ela opera em todos os planos. Ela tem uma dimensão que excede o nosso entendimento. O irmão vai tentar entender o amor de Cristo, nós não conseguimos, irmão, nós aceitamos ele, recebemos, mas como? Se é uma coisa uma obra dimensional, de uma dimensão tão grande, de um poder tão grande, irmãos, que não foi entendido por muitos, nós não vamos conseguir entender agora, mas aceitamos que ele opera em nós, glória ao nome santo do Senhor, para conhecer o amor, para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e nós conhecendo esse amor, vamos ser cheios da plenitude de Deus. A plenitude é dele, para ele pegar um pouco da sua plenitude e colocar no irmão, na irmã, em cada um de nós, para que sejamos construídos nesta obra por aquele que é poderoso para fazer tudo quanto mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual o poder? É esse poder de estarmos arraigados em Cristo, enraizados nele. Não é um poder morto, irmãos. Não é uma força que não vai buscar num livro ou numa motivação, numa coisa que até faz bem na parte profissional, irmãos, mas isso aqui é vivo. No momento que o irmão tem, a ligação ali, o irmão tem. Irmãos, esse edifício, por mais bonito que seja, não é? Mas ele está aqui, não tem vida nenhuma. Mas essas árvores que estão plantadas todas aqui em volta da congregação, estão enraizadas, ela tem vida. Não é? Então, irmãos, nós estamos em cada um de nós, como uma planta. Irmãos, estamos enraizados no amor de Cristo. Qual é o fundamento da tua fé, irmão? O amor de Jesus Cristo. Porque se ele não nos amasse, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui. Não estaríamos. Mas por esse amor que ele nos amou, estamos enraizados nele. Irmãos, os irmãos que prestam mais atenção, uns já viram que muitas pessoas não arrancam, eles preferem cortar porque não dá para tirar a raiz. De tão profundo, de tão difícil que é tirar uma raiz de uma árvore. Porque ela está, irmãos, ela entra, irmãos, às vezes, eu já vi, irmãos, caminhões poderosíssimos, amarrado numa árvore, ele patina e não sai do lugar porque não consegue. Como eu imagino que é a tua fé, irmãos? Como eu imagino que é a tua fé? É muito mais do que uma árvore que um caminhão não pode arrancar. As coisas dessa vida vai arrancar o Senhor do teu coração de maneira nenhuma. Glória ao nome do Senhor. Nem a prova, nem a tribulação, nem a angústia, nem a dificuldade, nem a profundidade. Glória ao nome, nem nenhuma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a obra que Ele fez para cada um de nós e que está depositada no nosso coração. Glória ao nome do Senhor. E para isso a esse, Jesus Cristo nosso Senhor, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, nós estamos aqui, esse povo, olhando para nós, somos pessoas normais, simples, que vivemos a nossa vida,
Mas, irmãos, se irmãos pudesse abrir os olhos do teu espírito, que os espíritos estão vendo a glória de Deus que está no coração de cada um de nós que estamos aqui, porque, irmãos, não é ser uma pessoa melhor do que a outra, ou ter um espírito mais desenvolvido, ou mais, como as pessoas dizem, mais evoluído, não é isso, irmãos. É que o poder criador de todo esse universo e de tudo que há está manifestado em cada um de nós. A luz excelente e maravilhosa que fala a palavra está refletindo em cada um de nós que estamos aqui pela fé no Filho de Deus. Essa é a glória que a multiforme sabedoria de Deus trouxe para a igreja. Glória ao nome santo de Deus. Portanto, irmão, às vezes o irmão se sente pequeno, cheio de dificuldade. Temos mesmo. E vamos passar isso na nossa vida, como o apóstolo estava passando naquele momento. Mas e a glória de Deus que está em nós? E o poder de Deus que está em nós? No final, irmãos, todos vamos entender a manifestação desse poder que opera no homem interior, fazendo-nos filhos de Deus. É o que Deus manda para nós nesta noite. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, Pai Santo é o Senhor. Agora, irmãos, nós vamos agradecer a Deus em oração. Irmão Júnior, não pode vir à frente, por favor? Irmão, agradecer aqui para nós. Glória ao nome do Senhor.